A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para mais uma palavra, né? Do Evangelho de Jesus. Hoje estaremos meditando nessa palavra, né, que Jesus disse. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Antes, porém, vamos orar ao Senhor, né, para que Ele venha falar conosco mais uma vez, né? Amém, irmãos? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este dia, por mais este momento, Pai, que Tu preparaste para nós, Pai, de estarmos juntamente com os nossos irmãos, meditando, Pai, na Tua palavra, Pai. Pai Santo, nos orienta em tudo, que nós possamos crescer, Pai, no conhecimento de Ti, no conhecimento, meu Deus, da Tua palavra, e para que nós possamos, Pai, crescer a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, esteja na direção de tudo. Abençoa, meu Deus, a todos aqueles que estarão ouvindo da Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, venha adentrar a cada coração, Pai. Venha fazer a diferença na vida de Teus filhos, das Tuas filhas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Pai. Perdoa, Pai Santo, nossos pecados, nossas iniquidades, tudo quanto temos feito que não tenha agradado a Ti, Pai. Que Tu possas estar nos perdoando, nos lavando neste momento, Pai, no sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. E assim possamos estar todos, Pai, diante de Ti, na Tua presença, Pai, para nesse momento estarmos aprendendo de Ti. Fala conosco, é o que nós Te pedimos, desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu disse, estaremos hoje meditando nessa importante palavra que Jesus disse, né? E essas palavras estão no capítulo 8, né? Versículo 31, né? Aqui é um momento que Jesus falava aos judeus, né, que criam nele, né? Mas é importante para nós também, é importante para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, né? Esta palavra, né, nós vamos estar meditando um pouco sobre ela, né? E aqui diz no capítulo 8, versículo 31, Jesus, do Evangelho de João, amém, irmãos? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui, irmão, o que Jesus está dizendo é assim: se nós permanecermos na sua palavra, verdadeiramente seremos seus discípulos, né? Então, para ser discípulo é necessário isso, permanecer na sua palavra, né? Permanecer é ficar, é não sair da sua palavra, né? E aqui uma promessa que ele nos faz, de que verdadeiramente sereis meus discípulos, né? Verdadeiramente seremos discípulos do Senhor. E aqui diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, para que nós possamos, primeiro, para ser discípulos do Senhor, permanecer na sua palavra, né? E todo aquele que permanece na palavra, são aqueles que conhecem a verdade, né? Porque Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, né? Então, nós seremos verdadeiramente discípulos e conheceremos a verdade, né? Conhecer a verdade é conhecer a Jesus, né? É conhecer o Pai, porque a palavra do Pai é a verdade, né?
E Jesus é a verdade também, porque esta palavra quem nos trouxe foi Jesus, né? A verdade do Pai, né? E aqui está dizendo que, e a verdade vos libertará, né? Então, veja bem como é importante, né? Permanecer na sua palavra. Primeiramente, ele diz que nós conheceremos a verdade, né? E segundo, que essa verdade, ela vai nos libertar, né? Então, aquelas pessoas, por exemplo, que não permanecem na sua palavra, eles não são discípulos, né? E nem conhecem a verdade, né? Por isso, não são libertos, né? Aqui Jesus diz assim, se conhecerem a verdade, né? A verdade vos libertará, né? Então, a verdade é importante, né? Para a nossa libertação, né? Libertação, quando nós falamos aqui em libertação, né? É libertação das coisas terrenas, das coisas mundanas, né? Das coisas que não tem valor espiritual, né? Não são palavras da vida eterna, né? São palavras terrenas, né? São palavras desta vida, né? Mas é importante que nesse momento em que nós vivemos, né? Estamos, né? É importante as palavras de Jesus, as palavras da vida eterna, né? Essas palavras é que nos levará à presença do Pai, né? Então é importante que a gente permaneça, né? Nessas palavras, né? Aqui no capítulo 17, né? Que eu estava falando da palavra do Pai, né? Mas aqui no capítulo 17, no versículo 17, né? Que diz aqui sobre a palavra do Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Então veja aqui, aqui é uma oração que Jesus fez ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Mas aqui ele diz assim, santifica-os na verdade, né? Santificar é separar, né? Para a verdade, né? Então nós também somos separados, né? Para a verdade, né? Onde nós devemos permanecer, né? Santificar é justamente isso, né? Separar, né? A tua palavra é a verdade. Jesus dizendo isto, né? Na sua oração, que a palavra do Pai é a verdade, né? Então é importante, isso daí. E no 18 aqui diz assim, olha, uma coisa importante para nós, né? Diz assim, Jesus falando, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Da mesma forma, né, que o Pai enviou a Jesus a este mundo, Jesus também está nos enviando, né? E nós seguimos os passos de Jesus, né? Porque a única forma, né, de chegarmos à presença do Pai é seguindo o Filho, né? A única forma de sermos filho é seguindo o Filho, né? Então é importante que a gente permaneça na sua palavra, né? Por quê? Porque esta palavra, ela é vida, né? É o que nós vamos ver então, né? Então aqui diz assim, desculpe, no capítulo 12, né? Não, vou citar aqui os versículos 49 e 50, né? Foi quando Jesus disse o seguinte, e daqui foi quando, lá na festa dos judeus, né? Na Páscoa, né? No último dia da festa lá em Jerusalém, foi quando Jesus disse essas palavras aqui, né? Eu vou citar só os versículos 49 e 50 por enquanto. Então Jesus diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou,
ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Jesus está dizendo, olha, eu não falei nada de mim mesmo, né? Tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Jesus nos trouxe a palavra do Pai. Por quê? Porque a palavra do Pai é a verdade, né? Essa verdade só veio a nós através de Jesus, né? Por isso é que nós devemos permanecer nesta palavra, né? Porque não há outra palavra superior à palavra do Pai, né? E nós temos esse privilégio, né? De conhecer a verdade, né? Porque muitos não conhecem essa verdade, né? A verdade é a palavra do Pai e ela só veio a nós através de Jesus, né? É nesta palavra que devemos permanecer para ser filho de Deus, né? Para adentrar ao reino dos céus, né? No reino do Pai, como filho de Deus, né? Garantir a nossa salvação, né? É estar com o Pai. Então, aqui diz assim, e sei que seu mandamento é a vida eterna, né? Vida eterna, né? É o que Deus tem preparado para nós, né? Quando a gente lê lá, né, no capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente vê que a grande vontade do Pai para nós é a vida eterna, é ter vida perante Ele, né? É estar com Ele, né? Então é importante isso. Assim como o Pai deseja ter seus filhos na sua presença, né? Assim é Deus conosco, né? Ele quer nos ter na sua presença, né? Então é importante isso, que a gente valorize a vida eterna, porque quando nós valorizamos a vida eterna, nós valorizamos tudo que o Pai fez a favor de nós, né? Por quê? Porque Ele entregou seu próprio Filho para ser sacrificado em nosso lugar, né? Para pagar o preço que nós não poderíamos pagar, né? É por isso que nós temos que ter essa gratidão a Deus, né? Por nos amar, nós não sendo nada, né? Quem somos nós, né? Mas Deus não nos despreza, Ele nos ama, né? Foi por nos amar que enviou seu Filho a este mundo, né? Então, importante isto, porque Jesus não falou nada dele mesmo, né? Por isso é importante a gente saber a importância desta palavra, né? Porque são as palavras do Pai. Quando nós temos comunhão com o Filho, nós temos comunhão com o Pai, né? Nós só chegamos à presença do Pai através do Filho, né? Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Não há outra forma de chegar à presença do Pai, né? Por isso a importância de se permanecer na sua palavra, né? Jesus enfatiza tanto isto, né? De nós ficarmos na sua palavra, né? E a gente vai ver aqui que também nós temos que saber que a palavra é vida, né? A palavra é vida, né? E nós necessitamos deste alimento, né? Porque assim como o nosso corpo físico necessita, né, desse alimento físico, né? Assim também o nosso espírito, ele necessita do alimento espiritual, né? Então é importante que a gente alimente também o nosso espírito, né? Jesus disse, olha, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, né? Nenhuma outra palavra é comparável às palavras de Jesus, né? Por quê? Porque
Porque Jesus é vida, né? As palavras dele é que vai gerar vida em nós, né? Então é importante isso, né? Então aqui Jesus diz assim, no capítulo 15, 16, olha: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, nós somos escolhidos, né, do Senhor, né? Escolhidos para dar fruto, né? Fruto que permanece, né? Permanece para sempre, né? E nós sabemos que a verdade, ela permanece, né? Essa verdade é Jesus, né? Então, essa verdade é que permanece para sempre, essa verdade que nós levamos ao mundo, né? Porque muitos não conhecem essa verdade, né? Então é importante isto, né? Que a gente leve esta palavra para aqueles que ainda não conhecem, né? Por quê? Porque Jesus, ele já nos escolheu e já nos nomeou, né? Nós agora vamos em nome de Jesus, né? Assim como Jesus veio a este mundo em nome do Pai, né? Assim também somos nós, né? Como enviado do Pai, né? Jesus só falava as palavras do Pai. E nós, como enviado de Jesus, só falamos as palavras de Jesus, né? Que são as mesmas palavras do Pai, né? Isso é importante para termos unidade, né? Unidade tanto com o Pai quanto com o Filho, né? Quando nós temos esta unidade, né? Nós temos comunhão uns com os outros, né? Porque isto vem de Deus, né? Nós sabemos que Deus é amor, né? Quando Ele habita em nós, né? Nós temos o amor dentro de nós, né? E aí nós temos comunhão, né? Então é importante isto, né? Que a gente tenha dentro de nós o seu espírito, né? Então aqui no capítulo 20, né? 20 e 21, aqui foi quando os discípulos, né? Receberam o Espírito Santo, né? Aqui, quando Jesus, ele depois de morto, né? Depois de ressuscitado, ele subiu ao Pai, né? E depois ele veio de encontro aos seus discípulos, né? Então, aqui quando Jesus veio de encontro aos seus discípulos, que Jesus disse essas palavras. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Então, foi quando eles receberam o Espírito Santo, né? Eles já tinham ouvido a palavra, né? Já tinham, assim, andavam na presença de Jesus, né? E guardaram a palavra de Jesus, né? E aqui uma promessa de Jesus a eles, né? De nos dar vida, né? Quando nós recebemos desse Espírito, né? É o Espírito de vida, né? E aqui diz assim, no versículo 23 do capítulo 20: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. É um poder que Deus, né, nos deu de perdoar pecados, né? Isto quando o Espírito dele habita em nós, né? Porque quem vai perdoar é o Espírito, né? É Ele que estará perdoando, né? Através de nós, né? Mas é importante que tenhamos, né? O seu Espírito, né? E aqui diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos, né?
Se nós não perdoarmos, não será perdoado. Por quê? Porque não somos nós, é o Espírito Santo que habita em nós, né? E nós sabemos que todo pecado contra o Espírito Santo, né? A palavra diz que não será perdoado. Então, importante é isto, né? Que nós tenhamos comunhão uns com os outros, né? Amém? Então, aqui diz assim, nós já vimos aqui, porque também é importante o Espírito Santo, né? Olha, no capítulo 14, versículo 10, né? Aqui Jesus falando, né? Foi quando Filipe, né? Filipe perguntou a Jesus, mostra-nos o Pai, o que nos basta, né? Aí Jesus respondeu, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, né? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, né? Jesus está falando assim, olha, o Pai que habita em mim, que está em mim, é quem realiza as obras, né? Então, as palavras que Jesus falava, né, do Pai, né, era pelo Espírito do Pai que habitava em Jesus, né? Assim também, quando nós temos dentro de nós, né, o Espírito Santo, o Espírito, né, ele nos faz lembrar de toda a palavra de Jesus, né? Nós falamos as mesmas palavras, né? Aquele que tem o mesmo Espírito, ele fala as mesmas palavras, né? Quando as palavras são diferentes, é porque o Espírito é diferente. Aqui Jesus nos dá esse exemplo, né? Que ele falava as mesmas palavras do Pai porque tinha o Espírito do Pai, né? Assim também nós, né? Quando nós temos o Espírito Santo, nós fazemos as mesmas obras, falamos as mesmas palavras, né? E realizar as mesmas obras são obras de salvação, né? Foi para isso que Jesus foi enviado a este mundo, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Está lá no capítulo 3, 17, né? Então é importante isso daí, saber que é o Espírito que habita em nós e que realiza as obras, né? Por isso a importância, né? Porque na carne, como nós vimos lá, ninguém pode agradar a Deus, né? Jesus disse lá no 6:63 que nós acabamos de ler, né? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, né? Carne não tem proveito nenhum, né? Tudo que a gente faz na carne, para Deus não tem proveito, né? E Jesus diz mais, as palavras que eu vos digo, as palavras que eu vos disse, que são espírito e vida, né? Então é importante isso. E aqui uma promessa do Consolador para nossas vidas, né? Está nesse capítulo 14 mesmo, né? Lá no versículo 26, eu vou ler aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, né? Nós somos ensinados pelo Espírito Santo, né? Tudo que nós queremos saber, nós perguntamos ao Pai, né? E o Pai, através de seu Espírito, vai nos responder, né? Vai nos orientar, né? Isso é andar segundo a direção do Espírito, né? A cada momento, a cada situação, a cada decisão que nós tomamos, né? Consultamos ao Pai, né? É por aqui ou é por ali, é isso ou não é isso, né? Faço ou não faço, né? Em tudo é importante isto, ser dirigido por Deus, né? Porque quando nós somos dirigidos por Ele, nós temos essa certeza, né?
de que tudo vai dar certo, né? Por quê? Porque é Ele quem garante, sabe? É Ele que está na situação, né? É Ele que está no controle de tudo, né? Então, é importante isto. E aqui no 16:13, né? Fala também do Espírito Santo. Olha, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? O Espírito Santo é que nos faz lembrar de todas as palavras de Jesus, né? Por isso é importante que a gente permaneça na sua palavra, que guarde a sua palavra, né? Porque no momento oportuno Deus nos faz lembrar desta palavra, né? Então isso é importante. E vos anunciará o que há de vir, né? Então nós não temos que ficar preocupados com o futuro, né? Deus é que irá nos direcionar, né? É Ele que nos anunciará o que há de vir, né? Nós aqui confiamos nele, esperamos nele, né? Então isso é importante, que a gente esteja sempre sob a direção do Pai, né? Então aqui Jesus diz uma coisa no capítulo 15:19, né? 15:19, que nós não somos deste mundo, né? Ele já nos separou deste mundo, né? Por isso é importante isto, né? Saber que os valores deste mundo não são para nós, né? Nossos valores são valores celestiais, né? Vida eterna, não há nada que possa ser comparado à vida eterna, né? Não adianta ter esse mundo todo, né? Se a gente não tiver a salvação, né? Então é importante a gente valorizar, né? Essa oportunidade que Deus nos deu, né? De ainda nesta vida, né? Nós temos a vida eterna, né? Então é importante isto, né? E aqui Jesus diz no 15:19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Nós não seguimos os padrões do mundo, né? As coisas do mundo, as regras do mundo para nós não tem valor, né? Nós seguimos a direção de Deus, né? É Ele que nos dá a direção a seguir, né? Então isso importante, né? Que a gente esteja sempre em comunhão com o Pai, né? Andando sempre na sua presença, né? Porque andar na presença de Deus é andar na luz, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então é importante que a gente sempre ande na presença de Deus, né? E aqui no 18:37, né? Jesus aqui nos dá um exemplo, né? Da verdade, né? Por que nós fomos chamados, por que nós fomos escolhidos, né? Nós seguimos o Mestre, né? Nosso Mestre é Jesus, nós seguimos seus passos, né? É o único caminho verdadeiro que vai nos levar à vida eterna, vai nos levar à presença do Pai, né? E aqui eu vou citar aqui no capítulo 18:37, a parte B, né, desse versículo. E Jesus aqui diz o seguinte, olha, eu para isso nasci e para isso vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Dá ouvido à minha palavra, né? Então, o que Jesus está nos dizendo, né? Olha, eu para isso nasci, para isso vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade, né? Então, quando Jesus diz assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, é para fazer a mesma coisa, dar testemunho da verdade, né? Porque quando nós damos testemunho da verdade, nós estamos levando vida às pessoas, né? É importante que a gente tenha sempre em mente isto, né? Nosso trabalho, nós temos um trabalho de evangelismo, né?
Mas o objetivo do nosso trabalho não é encher igreja, sabe? O nosso trabalho é levar salvação às pessoas, né? Isso é que é importante, que elas sejam salvas, né? Mas para isso precisam conhecer a verdade, né? Então, é por isso que então estamos aí nesse trabalho, né? Semanalmente nós fazemos, né, trabalho de evangelismo. E aqui diz assim, Jesus diz assim, ó, no capítulo 6, 27, né? Ele fala justamente do trabalho, né? Capítulo 6, aqui, aqui eu vou citar só o 26, né? Aqui quando os judeus iriam de encontro a Jesus, né? Porque eles haviam comido do pão que Jesus havia multiplicado, né? E queriam comer mais deste pão, né? Mas esse pão é um alimento espiritual, né? Multiplicação dos pães, por exemplo, é o que está ocorrendo agora neste momento, né? Eu de mim mesmo não tenho nada a oferecer aos irmãos, né? Mas eu vou orar ao Senhor, Senhor, que alimento eu levo para as pessoas, né? E Deus nos dá, né? Ele nos dá a palavra e nós aqui distribuímos esta palavra, né, aos irmãos. Esta é a multiplicação dos pães, né? É assim que todos são saciados, né? Porque a gente sabe que nós, assim como na multiplicação dos pães, os discípulos não tinham nada a oferecer àquela multidão, né? Olha, mas o que é 5 pãezinhos, né? E 2 peixinhos, né? Para aquela multidão, né? Quer dizer, eles não tinham nada, né? Não dava para alimentar aquela multidão. Mas Jesus abençoou e fez a distribuição, né? Assim também somos nós, né? Assim como Jesus deu o pão, deu o peixe, né, aos discípulos e os discípulos distribuíram à multidão, assim é hoje, né? Hoje nós pedimos ao Pai, né, uma palavra, né, que possa alimentar a multidão, né? Ele nos dá a palavra e nós levamos essa palavra adiante, né? Então é importante isso. Aqui Jesus diz assim, olha, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes, né? Então, nós estamos falando do alimento espiritual, né? Porque o nosso espírito tem fome, né? De um alimento espiritual, assim como o nosso corpo físico necessita de um alimento físico, né? Para ter vida, né? Assim também nosso espírito, né? Então aqui eles procuraram a Jesus, e Jesus está dizendo assim, vós me buscais não pelos sinais que viste, né? Não foi por causa dos milagres, né? Mas porque comestes do pão e vos saciaste, né? Este é o pão que sacia a nossa fome, né? Jesus, ele é o pão da vida, né? E é deste pão que nós temos que nos alimentar, né? E Jesus diz aqui, olha, no 6,27, né? Trabalhai não pela comida que perece, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, né? O confirmou, né? Então aqui Jesus diz uma coisa importante, trabalhai não pela comida que perece, né? Que são esse alimento natural, o alimento deste mundo, né? Por quê? Porque nós trabalhamos por esse alimento, mas se esquecemos do mais importante, né? Que é a vida eterna, né? Nós temos que trabalhar por aquilo que permanece para a vida eterna, né? Pela comida que permanece para a vida eterna, né?
essa comida é a verdade, né? E a verdade é Jesus, né? É desse alimento que nós temos que nos alimentar para ter vida, né? Então, isso é importante, né? Trabalhar pela comida, não pela comida que perece, né? Mas pela comida que permanece para a vida eterna, né? Aqui é importante para nós, né? Que somos discípulos do Senhor, né? Por quê? Porque é Ele que nos sustenta, né? Quando nós confiamos nessa palavra, né? Nós somos sustentados pela palavra, né? Nós sabemos o poder que há na palavra de Deus, né? Se nós vemos aqui, né? Tudo que foi criado por Deus, né? Tudo que foi feito, né? O universo todo, né? A gente vê aqui os planetas, vê a Terra, né? Tudo que Deus fez, né? A vida que deu a este planeta, né? Deus cuidou de cada detalhe, sabe? Tudo que a gente pode ver é criação de Deus, né? Tudo tem vida, né? Até aquilo que a gente pensa que não tem vida, né? Os planetas que hoje o pessoal vai, nossa, busca vida nesses planetas, né? Mas a gente vê que esses planetas, eles estão sempre em movimento, né? Deus não só criou tudo, né? Mas tudo é sustentado pela sua palavra, né? E assim também somos nós somos sustentados por Ele, né? Pela palavra de Deus, né? E quando nós colocamos a sua palavra na nossa vida, né? Como princípio de tudo, como diz aqui a palavra, né? Eu vou ler aqui até o versículo 3, né? Capítulo 1, né, de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Verbo é a palavra, né? E aqui diz que o verbo era Deus, né? Verbo é Jesus, né? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, né? Então a gente vê assim, olha, a palavra, ela é e ela foi o princípio de tudo, né? Assim também com relação a nós, né? Porque nós somos terra também, né? Então, a palavra é que tem efeito na nossa vida, né? É a palavra que faz tudo, né? Nós confiamos somente na palavra, né? Ela é que faz todas as coisas, né? É nisso que nós temos que confiar, né? Quando a gente vê os passarinhos, por exemplo, que num trabalho cantam, né? Mas Deus sustenta cada um deles, sabe? A gente vê as aves do céu todas, né? Tudo é sustentado por Deus. Assim somos nós com relação à palavra. Nós somos sustentados pela palavra quando nós confiamos na palavra, né? Importante isso, que a gente confie na sua palavra, viva a sua palavra, permaneça na sua palavra, né? Guarde a sua palavra, né? Então a gente vai ver que como é importante guardar a palavra de Deus, né? Quando a gente permanece na sua palavra, né? Nós provamos que amamos a Deus, né? Por quê? Porque guardamos a sua palavra, né? Aquele que permanece firme na palavra, esse é o que guarda a palavra, né? Eu vou ler aqui no capítulo 14, 14 e 23, né? Olha o que diz aqui, olha. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então veja, aquele que permanece na palavra, esse é o que guarda a palavra, né?
Esse é o verdadeiro discípulo. Esse é o que conhece a verdade. Esse é que é liberto por essa verdade, né? E aqui Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, né? Então, é a única forma de nós demonstrarmos o nosso amor, né? Por Jesus, é quando nós guardamos a sua palavra, né? A palavra dele é vida, né? Então, nós temos que confiar nesta palavra, né? Permanecer na palavra, né? E aqui uma promessa, né? Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Uma promessa, né, do Senhor de fazer morada em nós, a todo aquele que guarda a sua palavra, né? Então é importante isto, né? Nós não precisamos de fazer nenhum sacrifício, nada disso, né? Crer na palavra, guardar a palavra, né? Isso é suficiente para que nós recebamos dele o seu Espírito. Por quê? Porque está escrito, sabe? Na palavra dele, né? E nós sabemos que a palavra é verdadeira, né? Esta palavra é a palavra do Pai, né? E aqui Jesus diz no 14:24, olha, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, a gente sabe, né, que toda a palavra que Jesus nos disse é do Pai que o enviou, né? Por isso que nós também, como enviados, né, de Jesus, falamos a sua palavra, né? Então, é importante isto, né? Para ter em nós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é necessário guardar a sua palavra, né? Permanecer na sua palavra, porque Jesus, ele enfatiza tanto a palavra dele, né? Por quê? Porque é a palavra do Pai, né? É a palavra que nos torna filho, né? É a palavra que nos leva à presença do Pai, né? Palavras da vida eterna. Amém? E aqui no 12:47, né? Aqui foi quando nós já vimos um trechinho, né? Desse capítulo 12. Mas eu vou só citar aqui do capítulo 12, do 47 e 48, né? Aqui Jesus diz assim, olha, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, Jesus está dizendo, eu não julgo, porque eu também não vim para julgar, né? Mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia, né? A pessoa rejeitou a palavra, né? Mas é esta mesma palavra que vai julgá-lo no último dia, né? No dia do juízo final, né? Será julgado por esta palavra, né? Deus é que fará a pessoa se lembrar, né? Que ele recusou a palavra, né? Agora, para aqueles que já têm o Espírito Santo, esses já são salvos, né? Nós não seremos condenados, né? Nós já passamos da morte para a vida, né? Por isso é importante, isto, né? Que a gente, eu queria ler aqui esse versículo que diz que nós já passamos da morte para a vida. Olha aqui, no 5:24,
na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Essa é uma oportunidade que Deus nos dá de ainda estar nesse mundo, mas ter em nós a garantia da vida eterna, né? Por isso nós não podemos perder essa oportunidade, né? De termos vida, né? Ainda estando aqui, né? Então é importante isto, né? Então nos 12, no capítulo 10 fala das ovelhas, né? 10, 27. Aqui diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, né? Então, ovelhas, né, do Senhor, elas conhecem a voz do Senhor, né? E Jesus está dizendo, eu conheço cada uma delas, né? E elas me seguem, né? Então, quem é que segue hoje a Jesus? Segue hoje a Jesus as suas ovelhas, né? Que ouvem a sua voz, né? Que são conhecidas por Jesus, né? E aqui diz que elas me seguem, né? Essas são as ovelhas do Senhor, né? Que ele diz aqui, né? E capítulo 17 de 20, aqui fala da unidade, né? É importante que nós já falamos da palavra, né? Estar, né? Permanecer nas palavras de Jesus, né? Para que possamos ter o mesmo espírito, né? Para que nós possamos fazer parte desta unidade, né? Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um, né? Mas aqui no capítulo 17, ele nos chama, né? Faz parte da oração de Jesus, né? A oração mostra a vontade de Jesus para a nossa vida, né? Então, aqui no capítulo 17 e 20, foi justamente quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, mas aqui ele está falando de nós, né? Então, aqui diz assim, no capítulo 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Jesus falando, né? Que a oração dele não era somente por aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, pela palavra do Pai, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Aqui está falando do Espírito Santo, né? Quando nós recebemos o do seu Espírito, nós passamos a ser um, né? E aqui diz no capítulo 17, 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, né? O amor do Pai é o mesmo amor, né? Jesus está orando, olha, que tens amado a eles, né? O mesmo amor com que Deus tem nos amado, o Pai tem nos amado, este mesmo amor é o amor do Pai por Jesus, né? Então veja a importância disso, de já fazer parte desta unidade, de ser filho também, né? Então, hoje, irmãos, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Que esta palavra abençoada, né? Possa estar no coração, né, dos irmãos, porque nós não podemos perder essa oportunidade, né?
de termos vida ainda estando neste mundo, né? Não podemos perder a oportunidade de levar salvação às pessoas, né? Porque nós ainda vamos para frente verificar que há um tempo para todas as coisas, né? Há um tempo até para a salvação, né? Então, é importante, isto, né? Vamos agradecer ao Senhor, né, por mais esse dia, por mais esse momento, né? Que Deus continue nos ensinando, nos orientando, né? Que nós queremos sempre estar na presença dEle. Amém, irmãos? Então, vamos agradecer ao Senhor, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este momento maravilhoso que estivemos, Pai Santo, meditando na Tua Palavra, Pai. Oramos neste momento, Pai, por cada pessoa, Pai, que ouviu da Tua Palavra, Pai. Que esta palavra ela possa adentrar a esses corações, Pai. Que esta palavra possa germinar, crescer, frutificar, Pai. Para que tudo seja, meu Deus, para a Tua honra e glória, Pai. Obrigado, Pai Santo, pelo Teu grande amor por nós, Pai. Por ter enviado, Pai Santo, Teu Filho amado, para pagar por aquilo que nós não poderíamos pagar, Pai. Para nos dar, Pai Santo, a vida eterna, Pai. Que nós possamos valorizar, Pai, todo o sacrifício que foi feito, Pai, em prol da vida eterna, Pai, para nos dar vida, Pai, na Tua presença, Pai. Agradecemos a Ti por este momento, Pai, que Tu continua, Pai Santo, conosco, na direção de nossas vidas, Pai, porque o que mais deseja o nosso coração, Pai, é fazer o Teu querer, é fazer a Tua vontade, Pai. Toma, Pai Santo, nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Perdoa, Pai Santo, todos os nossos pecados, nossas iniquidades, Pai. Tudo quanto fizemos que não tenha agradado a Ti, Pai. Que Tu possa estar nos lavando, Pai, no sangue de Teu Filho amado, Pai. Esteja, Pai, nos limpando, nos purificando, Pai. Nós queremos estar, Pai, sempre junto a Ti, na Tua presença, Pai. Nos guarde e nos proteja, Pai Santo, de todo mal, Pai. Abençoa, Pai, este momento, cada filho Teu, cada filha Tua, Pai. Para que eles possam, Pai, ser grandemente abençoados por Ti, Pai, em todas as áreas de sua vida, Pai. Pedimos nesse momento, Pai, em nome de Jesus, e desde já, nós já Te agradecemos, Pai. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos, né? E até a próxima vez, se Deus quiser, né? Amém? Fiquem na paz.